A melhor parte de ser comissária de bordo deve ser quando você tá andando na cabine do avião e falando lixo, lixo, lixo na cara de todos os passageiros. Nossa, que merda. Uma vez eu tava fazendo um voo que eu acho que era um bate-volta, gente. Não, faz tanto tempo que eu fui comissária, tem coisas que eu já não consigo mais lembrar. Eu acho que foi um bate-volta, tipo aqueles voos que você vai pro destino, só os passageiros desembarcam, você continua na mesma aeronave, com a mesma tripulação e você volta pra Dubai. Esses eram os piores. Em um desses voos, a gente tava esperando os passageiros, na verdade, os passageiros já tinham desembarcado, a gente tava esperando os cleaners entrarem dentro do avião e limpar, e tava lá, né? Eu, a tripulação, e uma das pessoas da tripulação era esse menino italiano, que eu não me lembro o nome, gente. Meus 2 neurônios não vão lembrar. Mas eu lembro muito bem da cara dele. E eu lembro muito bem das coisas que a gente fez junto. A gente tinha um desafio que chamava Dare or Die. Qual que é a tradução pra isso? Desafie-se ou morra. Pouco pesada essa tradução, mas era mais ou menos isso, assim. E enquanto a gente esperava o pessoal limpar o avião, a gente tava fofocando, né? Que é o que eu faço de melhor. E aí eu tava contando a história que eu já contei aqui no canal da menina árabe que xingou o passageiro. Enfim, um passageiro deu um bolo de dinheiro pra ela, que eu não entendi o que era, porque eles estavam falando árabe entre eles, e aparentemente ele ofendeu ela, do tipo, vamos sair no layover, eu pago bem, querendo dizer que ela faz outros trabalhos além daquele. E ela ficou super ofendida, começou a xingar ele. Como que eu sei que ela xingou ele? Meu, qualquer coisa que pareça com coisa boa, não é? Não era essa história. A história que eu tava contando na Galley pro italiano e pra toda a tripulação era outra. Resumindo, não é importante qual a história que era. O que é importante é que eu estava contando uma fofoca lá pra tripulação e esse italiano me desafiou. Ele falou, pera, duvido você fazer alguma coisa parecida. Você já não vai pedir demissão da empresa? Então vamos fazer aí um desafio eu e você. A gente tinha uma comunidade, acho que existe ainda essa comunidade no Facebook, que é tipo, são uma página só de meme dos comissários da companhia aérea, zoando tudo, todas as situações possíveis a bordo. E aí tinha um meme real, assim, de uma atriz, de alguma produtora que fez um curta, um filminho rapidinho, de situações engraçadas de comissários de bordo, e ela era britânica. Pra quem não sabe, ou quem nunca ouviu o sotaque britânico, ou não sabe diferenciar, quando a gente fala obrigado em inglês, aqui no Brasil a gente aprende o inglês americanizado. Então a gente aprende a falar thank you. Aí quando você tá imerso lá, né, convivendo com pessoas que falam inglês, você vai perceber que algumas pessoas falam thank you, tipo com F mesmo, em vez de thank you. Thank you. Mas se você conviver com pessoas da Inglaterra, do Reino Unido em geral, assim, você vai perceber que eles não falam nem thank you, nem thank you. Eles falam thank you, thank you, thank you, thank you. Você vai entender o que eu tô querendo dizer, que parece às vezes que ao invés deles falarem thank you, eles falam fuck you. E eu tentei achar esse vídeo na internet pra colocar aqui pra vocês entenderem melhor, mas eu não achei. Porém, vocês entenderam, né? Qual era o desafio que o italiano lançou pra mim. Ele falou, duvido você falar, tipo assim, de 10 thank you que você falar para os passageiros quando eles estiverem desembarcando, porque, né, as comissárias ficam cada um na sua respectiva porta, com a mãozinha assim, até o último passageiro sair falando thank you, bye bye, enjoy your holidays, thank you, bye bye, bye bye. A cada 10 desse, eu teria que falar fuck you e não thank you. Fuck you, thank you. Gente, eu não me orgulho de estar... Por que eu tô contando isso na internet? Eu tenho vários vídeos aqui, né, mostrando várias coisas muito legais que eu fiz a bordo, na história, né, da senhora, do casal idoso. Tem várias outras histórias que parece que, nossa, inclusive eu fui indicada, né, a estrela do mês da companhia aérea e tudo mais, mas eu não era nem um anjo, tá? E aí, infelizmente, eu aceitei, porque tem uma coisa que corre dentro de mim, e só quem é fã de Friends vai entender o nível. Eu tenho um gene da Monica Geller. Vai jogar qualquer coisa comigo? Entra um espírito. Não sei, cara, entra um demônio dentro de mim que eu não consigo falar, não, cara, você me desafiou, eu não vou falar, não, eu vou aceitar, nem que eu pague o maior mico, nem que eu seja demitida, basicamente, né, porque isso é viver à beira da demissão. Não é legal, não façam isso, não mandem as pessoas foderem, ainda mais pessoas que estão pagando $5.000, milhões pra voar numa companhia aérea que é a melhor do mundo. Meu Deus, será que eu posso ser processada por estar falando isso aqui? Qualquer coisa, deleta esse canal. E aí, gente, o que aconteceu? Eu aceitei, né? Por quê? Porque eu pensei comigo, bom, eu sou responsável pela minha porta, na minha frente tá outra comissária. O italiano, ele vai estar na outra porta, que é do meu lado, mas é um pouco longe, então ele não vai estar escutando o que eu tô falando. Então eu posso muito bem trollar ele, falar, sei lá, uns 30 thank you e um
Fuck you. Meio assim. Só que aí eu comecei a falar bye bye, thank you. E aí eu vi que eu não tava correndo adrenalina dentro de mim, porque eu tava mentindo que eu tava cumprindo o desafio que ele tinha me passado. Então, quando estavam faltando ali uns 10 passageiros pra ir embora, de 10 eu vou falar 2, fuck you. Eu lembro que eu não sei se era um casal de adolescentes ou se eram 2 irmãos e os pais saíram primeiro, eu não sei. Eu só sei que eu aproveitei que eles tinham uns 14, 15 anos. Não, 14, 15 anos é grande já. Tipo, a Sansa Stark do Game of Thrones tem 14 anos, ela é muito grande. Então eu acho que eles tinham uns 9, 10 anos. Ah, Caroline, muito melhor, né? 9, 10 anos você xingar a criança. O que é pior, você xingar adolescente ou criança? Enfim, falei. Bye bye, thank you. E aí eu fiquei olhando pro chão. E o menino olhou pra trás. Ele, tipo, fez meio que assim, falando, não, a comissária é toda sorridente. Não ia mandar me fuder. E outra, ela tá ali com a bandeirinha do Brasil. Deve ser o sotaque que eu entendi errado. A gente sempre se livra graças a sotaque, se fazer de idiota, cara de sonsa, sorriso falso, enfim. Só que aí, gente, faltava o último, né? Porque eu me comprometi a falar 2. Falei 1, e aí o que sobrou na cabine? Sobrou uma família, um pai, uma mãe, uma criancinha e um bebê de colo. Só que eles demoravam pra sair, porque normalmente família com bebê de colo tem muita coisa, né? Tem a mala pra criança, tem a fralda, tem um monte de treco pra pendurar. E aquela família não ia embora. E aí todos os passageiros da área do italiano já tinham desembarcado. E aí o que a gente faz depois que os passageiros desembarcam? Cada um é responsável por uma área, você tem que checar, né? Pra ver se ninguém esqueceu nada, pra ver se não tem nenhum objeto suspeito, levantar e recolher os cobertores, as headsets, que são os fones de ouvido. E aí o italiano tava lá, né? Já cascando o bico, olhando pra minha cara e vindo. Ele recolhia os cobertores assim, ele nem olhava, ele não tava nem checando a cabine dele, ele só tava olhando pra minha cara pra ver o que eu ia falar pra aquela família. E aí a família finalmente ficou pronta. Tava tipo a família e o italiano atrás da família, praticamente cafungando no cangote da família pra ver o que eu ia falar pra eles. Aí eles passaram e eu não consegui. Eles passaram e eu falei bye bye. E aí eu olhei pra cara do italiano e falei fuck you. Só que a família ouviu. E aí, a atriz de Hollywood que habitava em mim não sei da onde, incorporou. E eu comecei a, tipo, zoar e falar, meu, você é uma cuzão, não sei o que, blá, 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 blá. E comecei a falar em português com ele. E aí a família ficou, tipo, nossa, acho que eles estão brigando na língua deles, né? Vamos embora daqui. Me livrei, não fui demitida, porque imagina, vamos parar pra raciocinar agora. Imagina uma família tá desembarcando, vira pra sua chefe e falou, então, a comissária ali da penúltima porta mandou me fuder. Gente, por que eu tô contando essa história? É muito feio isso. Não faça isso. O problema, gente, é que eu voei com esse italiano de novo. Era a terceira... Eu esqueci de contar, né? Não era a primeira vez que eu tava voando com esse italiano, era a segunda vez. A gente fez um layover junto em Taipei. Tem até um vídeo nesse canal. Tem um vídeo, se vocês querem ver a cara dele, tem um micro vídeo onde eu conto as coisas estranhas que eu comi quando eu era comissária de bordo. E uma das coisas estranhas que eu comi, infelizmente, foi tomar um licor que é feito de sangue de cobra, que foi em Taipei, lá no night market deles. E foi com esse italiano. Então era a segunda vez que eu tava voando com ele. Aí, gente, eu ganhei um terceiro voo com ele. E a gente sabe disso com 1 mês de antecedência, porque a gente recebe a nossa escala. E na época que eu trabalhava lá, a escala era escancarada. Você conseguia ver todo mundo que tava em todos os seus voos, tipo a cara, o telefone residencial, o e-mail, o celular. Então eu já tinha o celular dele desse layover. E aí quando eu vi que eu ia voar com ele de novo, eu só mandei uma mensagem pra ele e falei, se prepara, ou você troca esse voo, meu filho, ou eu vou me vingar do último voo que eu voei com você, porque agora quem vai fazer o Dare or Die sou eu, sou eu. E aí ele me respondeu cascando o bico, né, falando, mano, não tem nem como eu trocar esse voo, porque eu bidei pra esse voo. Pra quem não sabe, bidar é uma adaptação abrasileirada de bidding, que é quando você coloca no sistema pra você pedir um voo. Quando você quer muito um destino, você pode requisitar um voo. E aí ele pediu esse voo porque ele tinha uma namorada em Lisboa. Aí eu olhei, porque como eu disse, dava pra ver a foto de toda a tripulação. Eu olhei bem pra cara de quem ia ser a nossa chefe de cabine. Na foto, eu julguei, achei que ela era uma bruxa. Sabe aquelas sobrancelhas marroquinas que, tipo, é muito desenhada e pintada com rena preta, assim? E aí ela não é uma sobrancelha assim, é uma sobrancelha assim. E aí a pessoa parece que fica com cara de brava. Aí eu olhei a foto e falei, ele tá ferrado, porque a nossa chefe de cabine vai ser muito carrasca e eu vou obrigar ele ao quê? Não vinha nenhuma ideia na minha cabeça. A única ideia que veio foi que eu desafiei ele a ficar trancado 1 hora dentro do banheiro sem a nossa chefe de cabine perceber. E se ele se recusasse a fazer, ou se eu tivesse me recusado a fazer o que ele tinha me desafiado a fazer no último voo? Tipo, por exemplo, se ele se recusasse a fazer, ele tinha algum voo muito bom pra Europa, tipo Zurich, assim, que é um voo muito fácil de fazer. Se ele se recusasse a fazer, ele ia ter que me dar, porque tem isso também, você
você swapa, troca. Outra forma brasileirada de adaptar os termos. Swapar, trocar. E pegar, tipo, o meu voo que eu tenho nessa data, que seja o que for. Tinha que trocar. Mas essa era a garantia de que ele iria fazer. E aí, gente, ele entrou dentro do banheiro e ficou lá por 1 hora. E eu, burra. Meu, quem dá esse tipo de desafio? É uma pessoa que não tem os neurônios na cabeça, né? Porque aí, durante essa 1 hora, teve um outro serviço. E durante esse outro serviço, eu tive que trabalhar por mim e por ele. Enquanto ele estava literalmente dormindo dentro do banheiro. Ele pegou um travesseiro e ficou 1 hora lá. A chefe, que eu achei que era bruxa, entrou na cabine e falou, ó, serviço é esse, esse, esse. Pegou as coisinhas dela, picou a mula pra primeira classe. E nunca que a gente viu essa chefe de cabine. Acho que ela veio umas 3 vezes, assim, no meio dos serviços, pra ver se todo mundo tava fazendo as coisas certas, tinha algum passageiro reclamando e sumiu. Ou seja, me ferrei, né? Porque trabalhei por 2, chefe de boa. Próxima vez que eu voasse com ele, eu tava... Tudo bem, isso não aconteceu porque eu pedi demissão antes disso. Enfim, gente, essa foi a história do dia que eu quase fui demitida e do dia que eu quase fiz uma pessoa ser demitida. Por quê? Por causa de uma brincadeira idiota. 32 anos, Carolina. Tudo bem, eu devia ter uns 27 naquela época, mas... E eu queria lançar um desafio aqui no canal, tá? Eu vou abrir uma caixinha lá no meu Instagram e só quem assistiu esse vídeo vai entender, que vai chamar Dare or Die, e vocês vão me desafiar a fazer o que vocês acharem que eu tenho que fazer, e eu vou fazer um vlog cumprindo os desafios que vocês me mandarem. Nada que coloque minha vida em risco, que faça eu ser presa. Mas é isso, tô querendo movimentar esse canal, sabe? Fazer umas coisas diferentes. Então, Dare or Die, vou abrir a caixinha lá e vai ter um vídeo. Calma também, eu sei que vocês vão me cobrar do vídeo da ortognática. O vídeo da ortognática, ele só não saiu ainda porque eu não consigo responder 2 perguntas. Precisam acontecer 2 coisas para que eu consiga responder essas 2 perguntas. Aí o vídeo vai sair. Mas também, se demorar muito e essas 2 coisas não acontecerem, eu também não vou deixar vocês sem vídeo, né? Porque eu preciso dar os updates de como tá a evolução da minha cirurgia, do meu pós-operatório, que tá tudo bem, tá? Já vou dar um spoiler, nada muito sério. Mas tem umas pequenas coisinhas que eu acho bom pontuar. Então não fiquem bravos comigo, é exatamente porque eu quero fazer um vídeo completo, não quero fazer qualquer coisa, jogar qualquer coisa lá e falar, ai, fiz o vídeo da ortognática. Não, eu quero responder as perguntas que vocês me fizeram com propriedade, entendeu? E manda os desafios aí, tá? Eu quero ver os desafios, já deixa um like nesse vídeo. Se não quiser deixar lá no Instagram, esperar eu abrir caixinha, já deixa aqui embaixo, que eu também vou ler os comentários e vou selecionar alguns daqui dos comentários, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima.